E se a arma mais perigosa já construída não fosse nuclear? E se ela nem fosse deste mundo? E se algo estivesse a flutuar pelo vazio do espaço há bilhões de anos, esperando silenciosamente pelo momento certo para ser ativado? Um mecanismo à prova de falhas projetado por uma civilização que não existe mais. Uma mensagem escrita em luz estelar e matemática. Um sistema de alerta que a humanidade nunca deveria ter descoberto. O conceito de Dead Hand é familiar aos historiadores da Guerra Fria. A União Soviética criou um sistema automatizado de retaliação nuclear, projetado para lançar mísseis balísticos intercontinentais, mesmo que todos os comandantes militares estivessem mortos. A máquina detectaria o silêncio, interpretaria isso como aniquilação e responderia com destruição absoluta. Nenhuma decisão humana seria necessária, sem piedade, sem negociação. Apenas vingança fria e calculada do além-túmulo. 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar confirmado já detectado por instrumentos humanos. Chegou de fora do nosso sistema solar, trazendo consigo assinaturas químicas e anomalias comportamentais que desafiam todos os modelos conhecidos da física cometária. Mas, e se a narrativa oficial estiver a ignorar a possibilidade mais aterradora? E se este objeto não for um pedaço aleatório de detritos cósmicos, mas uma construção deliberada? Uma sonda automatizada projetada para monitorizar, relatar ou até mesmo responder em nome de uma civilização que pereceu há milhões de anos? O telescópio espacial James Webb capturou imagens infravermelhas mostrando o 3I Atlas rodeado por uma nuvem de dióxido de carbono com aproximadamente 34.760 quilômetros. A análise espectroscópica revelou proporções de ferro e níquel completamente fora dos parâmetros normais para qualquer cometa ou asteroide conhecido. Os compostos orgânicos não correspondiam a nenhum modelo químico existente na base de dados. Estas não são anomalias subtis. São sinais de alerta gritantes que a ciência convencional continua a explicar com teorias cada vez mais desesperadas. A NASA realizou uma conferência de imprensa em novembro de 2025, apresentando dados da câmara HiRISE a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter. A imagem foi capturada em 2 de outubro, mas divulgada apenas 6 semanas depois. Apesar de capturar o objeto a uma distância 10 vezes mais próxima do que a Terra, a fotografia não revelou detalhes estruturais, nenhuma característica da superfície, nenhuma evidência de fragmentação. Os cientistas expressaram confusão. O objeto permaneceu misteriosamente liso e intacto, enquanto outros 3 cometas no mesmo período se desintegraram completamente sob condições solares semelhantes. O cometa C-2025-K1 Atlas fragmentou-se em pelo menos 3 grandes pedaços, com dezenas de detritos menores a seguir atrás. O cometa C-2025-R2 Swan desintegrou-se pouco depois do periélio. O cometa retrógrado descoberto por Gennady Borisov, designado C-2025-V1, também se partiu. No entanto, o 3 Rhino Atlas sobreviveu a múltiplos impactos diretos de ejeções de massa coronal, sem mostrar quaisquer sinais de danos estruturais. Este nível de resiliência não é apenas invulgar, é estatisticamente impossível para um corpo gelado natural. O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, publicou uma análise no início de novembro de 2025, demonstrando que a produção de energia não correspondia à taxa de perda de massa observada. A matemática revelou uma discrepância que só poderia ser explicada por um de 2 cenários. Ou o objeto se fragmentou em pelo menos 16 pedaços iguais, aumentando drasticamente a sua área de superfície, ou algo mais estava a gerar energia a partir de dentro. Loeb não chegou a declarar uma origem artificial, mas deixou a questão em aberto com uma frase que causou arrepios na comunidade científica. Este processo pode não ter sido inteiramente natural. A hipótese da mão morta começa com uma premissa simples. Civilizações avançadas enfrentam ameaças existenciais. Impactos de asteroides, explosões de raios gama, explosões estelares e talvez até guerras com outras espécies inteligentes. Qualquer civilização sofisticada o suficiente para alcançar viagens interestelares entenderia que a extinção não é apenas possível, mas provável em escalas de tempo cósmicas. A resposta lógica seria criar sistemas automatizados que continuassem a funcionar muito depois que os criadores tivessem desaparecido, não como armas de destruição, mas como testemunhas, mensageiros e talvez guardiões.
O 3I Atlas demonstra comportamentos consistentes com essa hipótese. Ele acelera em direção ao Sol, em vez de desacelerar sob a influência gravitacional. A aceleração medida atingiu 93 km por dia ao quadrado no periélio, excedendo em muito qualquer cálculo baseado na física padrão. As explicações tradicionais citam a liberação de gases de compostos voláteis, mas os dados espectrais não suportam conteúdo volátil suficiente para produzir tal impulso. Algo mais está a fornecer propulsão. O objeto começou a emitir luz azul ao se aproximar do periélio. Cometas normais refletem a luz solar em comprimentos de onda amarelos ou brancos, à medida que partículas de poeira espalham a radiação solar. O 3I Atlas produziu espectros de emissão consistentes com cobalto e titânio ionizados, metais pesados raramente encontrados no espaço interestelar. Para ionizar esses metais, são necessárias temperaturas e estados de energia normalmente associados a núcleos estelares ou eventos de propulsão de alta energia, não a sublimação passiva de gelo de uma bola de neve suja. Os observadores independentes Michael Butner e Frank Knobling, da Associação Astronômica Britânica, captaram imagens a 9 de novembro que mostravam algo que desafiava qualquer explicação. O 3I Atlas não se dispersava aleatoriamente, estava a formar estruturas. Apareceu uma anticauda, apontando diretamente para o Sol, violando a física fundamental que dita que as caudas dos cometas apontam sempre para longe da pressão da radiação solar. Foram identificados pelo menos 7 jatos distintos, dispostos em formações suspeitamente simétricas, com coordenadas fixas no plano eclíptico. As estruturas dos jatos se estendiam por mais de 2.850.000 quilômetros, quase o dobro da distância da Terra à Lua. Cada jato mantinha uma saída concentrada e direcional, em vez de se difundir caoticamente como a liberação natural de gases produziria. O padrão se assemelhava muito a um sistema de propulsão controlado, vários propulsores disparando em sequência coordenada para ajustar a trajetória e a orientação. Quando o 3I Atlas se aproximou da heliosfera exterior, magnetômetros tanto na Terra como a bordo de sondas espaciais começaram a registrar oscilações rítmicas. Não se tratava de padrões de interferência caóticos da atividade solar. Eram pulsos precisos e regulares, que aumentavam em amplitude à medida que o objeto se aproximava. O padrão não correspondia a nenhum fenômeno natural conhecido. Alguns investigadores compararam o sinal a um protocolo de handshake, como uma nave espacial a estabelecer uma ligação segura antes de transmitir dados. A anomalia do Atlântico Sul, a região mais fraca do campo magnético da Terra, mostrou pulsos eletromagnéticos localizados sincronizados com ajustes de trajetória do 3I Atlas. Nenhum cometa ou asteroide na história registrada jamais provocou respostas magnetosféricas a distâncias tão extremas. A correlação sugere uma coincidência extraordinária ou uma interação deliberada entre o visitante interestelar e os nossos sistemas de defesa planetária. As tentativas de comunicação com o objeto não produziram nenhuma resposta direta. Os cientistas usaram a Deep Space Network para transmitir pulsos de rádio cuidadosamente codificados em direção ao 3I Atlas. Os sinais incorporavam números primos, matemática binária e tons artificiais semelhantes a intervalos musicais. Nada voltou, nenhum eco, nenhum retorno, nenhum reconhecimento, exceto que, 1 hora após a transmissão final, o objeto mudou sutilmente a sua velocidade de rotação. O ajuste foi pequeno demais para ser detectado pela maioria dos instrumentos, mas preciso o suficiente para ser notado pela equipe que iniciou o contacto. Alguns interpretaram isso como uma confirmação, outros viram isso como uma rejeição, mas nenhum corpo natural absorve um sinal direcionado e responde com um silêncio calculado. Na análise de inteligência, esse comportamento tem um nome: silêncio consciente. Uma tática psicológica em que o silêncio comunica mais do que qualquer resposta jamais poderia. Os efeitos de lente gravitacional em torno do 3I Atlas não correspondiam à sua massa estimada. A curvatura que criava no espaço-tempo circundante sugeria algo muito mais denso, ou algo capaz de manipular diretamente os campos gravitacionais. As únicas observações comparáveis envolvem buracos negros, mas o 3I Atlas é menor do que a Lua.
Como poderia um objeto tão compacto distorcer o espaço à sua volta sem colapsar numa singularidade? Alguns teóricos propuseram que o objeto usa manipulação gravitacional localizada, não como propulsão, mas como navegação, como um submarino ajustando o lastro para deslizar silenciosamente por águas estrangeiras. Essa interpretação implica uma tecnologia que conquistou a física em um nível fundamental, não apenas a estudou, mas a dominou completamente. Um fragmento atrás do 3I Atlas se separou e começou a cair pelo espaço. A classificação inicial como detrito cometário padrão mudou rapidamente quando o telescópio Webb analisou sua estrutura. O fragmento não era irregular e orgânico. Era geometricamente perfeito, superfícies lisas e planas, ângulos retos, simetria que só pode ser produzida por fabricação inteligente. A composição incluía ligas desconhecidas com assinaturas atômicas não encontradas em nenhum lugar da Terra ou em qualquer amostra de meteorito conhecida. O fragmento não emitia temperatura detectável, era completamente inerte, sem radiação, nenhuma assinatura de calor, absorvia luz, mas nunca refletia nem mesmo um traço, como se tivesse sido projetado para observar enquanto permanecia invisível à observação. Esse pedaço de detrito não era poeira cósmica, era parte de algo projetado. Registros astronômicos históricos revelaram correlações perturbadoras, perturbações sutis em pesquisas infravermelhas do céu. De 1987, 1998 e 2013 apareceram ao longo do mesmo vetor que o 3I Atlas viaja atualmente. Cada aparição coincidiu com aumentos acentuados em rajadas de rádio inexplicáveis e anomalias de ondas gravitacionais registradas na época. Isso levanta uma questão assombrosa. O 3I Atlas já visitou o nosso sistema solar antes? Ele está a percorrer um ciclo pré-determinado, observando ciclos de desenvolvimento planetário, progresso tecnológico e talvez esperando por algum gatilho específico? A mão morta não ataca primeiro. Ela espera, ela monitora, ela calcula. E quando as condições são atendidas, ela age. O 3I Atlas demonstrou uma paciência medida em milhares de milhões de anos. Mostrou resiliência contra forças que destroem objetos naturais. Exibiu comportamentos consistentes com respostas programadas, em vez de acaso cósmico aleatório. Os criadores podem estar extintos há muito tempo. A sua civilização pode ter se desintegrado em pó antes mesmo da formação do nosso Sol. Mas a sua criação final continua a sua missão, observando, gravando, esperando. O dia 19 de dezembro de 2025 marca a aproximação mais próxima da Terra, 269 milhões de quilômetros, perto o suficiente para observar com detalhes sem precedentes. Perto o suficiente para que quaisquer sistemas que permaneçam ativos concluam a sua análise da civilização humana. E talvez perto o suficiente para determinar se atendemos aos critérios para qualquer resposta que o Dead Hand foi programado para entregar. O universo não envia mensagens por acidente, e o silêncio, como qualquer analista de inteligência confirmará, fala mais alto do que as palavras. A questão não é se o 3I Atlas é artificial. A questão é o que acontece quando um sistema Dead Hand determina que os parâmetros da sua missão foram satisfeitos. Todos os mecanismos de defesa automatizados operam com base em lógica condicional. Se um evento específico ocorrer, uma resposta pré-determinada é ativada. O sistema perímetro soviético monitorava a atividade sísmica, os níveis de radiação e o silêncio nas comunicações. Quando as condições limiares se alinhavam, ele lançava ogivas nucleares sem autorização humana. Que condições um Dead Hand interestelar poderia estar monitorando? E que resposta poderia estar programado para dar? A análise espectroscópica do telescópio espacial James Webb revelou assinaturas orgânicas no material que se seguia ao 3I Atlas. Não se tratava de proteínas fossilizadas ou vestígios biológicos antigos. Eram cadeias de carbono ativas e instáveis que exibiam frequências de ressonância consistentes, com estruturas replicantes. A luz que emanava do objeto oscilava em padrões que correspondiam ao comportamento celular. Não refletia energia passivamente, mas pulsava como o tecido vivo. Uma equipe de investigação da Caltech analisou os dados espectrais orgânicos através de modelos comparativos com marcadores genômicos terrestres. O que descobriram não era completamente estranho nem totalmente familiar. Surgiram paralelos estruturais, arranjos repetitivos de nucleótidos, ecos de padrões encontrados em vírus,
retrotransposões e sequências antigas de ADN não codificante que intrigam os geneticistas há décadas. Os resíduos biológicos deixados pelo 3I Atlas podem conter informações codificadas numa linguagem genética universal. Um modelo tão fundamental que poderia se adaptar a qualquer ambiente planetário por meio da evolução ou do design. Esta descoberta sugere duas possibilidades. Ou o 3I Atlas está transportando os blocos de construção da vida como um sistema de entrega, semeando mundos com instruções genéticas à medida que passa por sistemas estelares. Ou está coletando dados biológicos, amostrando a herança genética dos planetas que encontra e transmitindo essas informações para outro lugar. Ambos os cenários implicam um propósito, ambos os cenários implicam inteligência por trás da missão, e ambos os cenários transformam um visitante interestelar passageiro em algo muito mais significativo. A trajetória do 3I Atlas inicialmente parecia aproximá-lo da Terra, mas cálculos refinados revelaram um alvo diferente. O arco ajustado levaria o objeto para perto de Europa, a Lua coberta de gelo de Júpiter. Projeções adicionais mostraram que uma passagem subsequente poderia cruzar com Encélado, a Lua congelada de Saturno. Ambos os mundos abrigam oceanos subterrâneos. Ambos são considerados os principais candidatos à vida extraterrestre dentro do nosso próprio sistema solar. E se a Terra nunca tivesse sido o destino? E se esta antiga sonda tivesse visitado mundos oceânicos durante milhares de milhões de anos, monitorizando o desenvolvimento da vida sob cascas congeladas, talvez semeando organismos primitivos ou recolhendo amostras de ecossistemas que nunca vimos? A humanidade assumiu que éramos especiais. Presumimos que os nossos sinais tecnológicos e transmissões de rádio nos tornavam o ponto de interesse óbvio, mas o verdadeiro foco da 3I Atlas pode estar em lugares que mal começamos a explorar. O conceito de um jardineiro galáctico não é novo para a astrobiologia teórica. Alguns investigadores propuseram que civilizações avançadas poderiam espalhar vida por toda a galáxia, usando sondas automatizadas. Não colonização no sentido tradicional, mas cultivo. Plantar sementes de biologia em mundos adequados e retornar periodicamente para observar os resultados. O 3I Atlas se encaixa nesse modelo com precisão perturbadora. Sua resiliência sugere um projeto destinado a missões de bilhões de anos. Sua trajetória tem como alvo mundos com água líquida. Sua carga útil orgânica poderia funcionar como material genético inicial, mas os jardineiros não apenas plantam, eles também podam. Eles removem espécimes que não conseguem prosperar. Eles eliminam espécies que ameaçam o equilíbrio de seus ecossistemas cuidadosamente cultivados. Se o 3I Atlas opera como parte de um sistema de cultivo galáctico, a humanidade pode estar sujeita à avaliação. As nossas armas nucleares, a nossa destruição ambiental, o nosso fracasso em alcançar uma civilização sustentável. Esses fatores podem ser registrados como sintomas de uma espécie que se tornou uma ameaça, em vez de um sucesso. A hipótese da mão morta adquire uma dimensão mais sombria quando vista por essa lente. O sistema soviético original foi projetado exclusivamente para retaliação. Destrua-nos e nós destruiremos você em troca, mas uma versão mais sofisticada pode incorporar julgamento. Avaliar o alvo, determinar se ele representa uma ameaça a interesses cósmicos mais amplos, e se a avaliação for negativa, iniciar protocolos de contenção. Observações de novembro revelaram que o 3I Atlas emitia pulsos térmicos rítmicos a partir do seu interior. O padrão era demasiado regular para ser uma libertação aleatória de gases, demasiado consistente para ser explicado pelas variações do aquecimento solar. O objeto estava a gerar energia internamente e a libertá-la em rajadas medidas, como um batimento cardíaco, como uma máquina a passar por estados operacionais, como um sistema a executar verificações de diagnóstico antes de executar funções primárias. Quando a atenção global se concentrou no objeto, algo mudou. Os níveis de energia caíram, as leituras térmicas se estabilizaram. As emissões espectrais diminuíram, mas o objeto não diminuiu a velocidade. Continuou se movendo com velocidade precisa e calculada. Os cientistas descreveram isso como uma pausa no batimento cardíaco, uma respiração suspensa, o comportamento de algo ciente de que estava sendo observado, algo que escolheu minimizar sua assinatura observável enquanto mantinha o curso.
Este padrão de resposta é consistente com protocolos defensivos. A tecnologia militar furtiva opera com princípios idênticos. Reduzir as emissões quando sob vigilância, manter os parâmetros da missão, evitando a detecção. A implicação é que o 3I Atlas reconheceu a observação humana e adaptou seu comportamento em conformidade. Não a reação de uma rocha morta a cair pelo espaço, a reação de um sistema ativo com consciência situacional. Várias agências de inteligência teriam reposicionado satélites de vigilância para monitorar o espaço ao redor do 3I Atlas. Documentos vazados sugerem que pelo menos 3 plataformas de reconhecimento militar foram remanejadas de alvos terrestres para rastrear o visitante interestelar. A coordenação em comum entre os programas de monitoramento espacial americano, europeu, russo e chinês indica que os governos estão levando a anomalia a sério, independentemente das declarações públicas que descartam hipóteses extraterrestres. Os cálculos da taxa de perda de massa apresentam outra impossibilidade. O 3I Atlas está a perder aproximadamente 55 mil milhões de toneladas de material por mês. Para sustentar essa produção, o núcleo precisaria ter 510 quilômetros de diâmetro se permanecesse intacto. Mas as observações mostram um objeto com pouco mais de 1 quilômetro de diâmetro. A matemática só se equilibra se o objeto se fragmentar em 16 ou mais pedaços, aumentando drasticamente a área total da superfície. No entanto, nenhuma fragmentação foi confirmada visualmente. A discrepância permanece inexplicada. Alguns analistas propõem que o 3I Atlas não está a perder massa. Em vez disso, pode estar a ejetar material deliberadamente, implantando unidades menores, liberando sondas secundárias, espalhando sensores por todo o sistema solar interno, enquanto o corpo principal continua em sua trajetória. Essa interpretação transforma os jatos observados de evidência de destruição em evidência de implantação. A mão morta não está a morrer, está a se multiplicar. O fenômeno anticauda registrado em novembro viola a física fundamental. As caudas dos cometas apontam sempre para longe do Sol, porque a pressão da radiação e o vento solar empurram as partículas para fora. Uma anticauda apontando para o Sol requer um alinhamento geométrico extraordinário ou propulsão ativa, direcionando o material contra as forças naturais. Os jatos observados no 3I Atlas mantiveram coordenadas fixas no plano eclíptico, 7 correntes distintas dispostas em formações simétricas. A configuração se assemelha a um sistema de propulsão controlado em vez de uma liberação caótica de gases. A mitologia antiga de várias culturas descreve visitantes celestiais que trouxeram conhecimento e destruição. Os textos sumérios falam dos Anunnaki chegando do céu. As lendas gregas contam que Prometeu trouxe o fogo dos deuses. As escrituras hindus descrevem Vimanas, veículos voadores de seres divinos. Tradições indígenas em todo o mundo preservam histórias de povos estelares que apareceram durante momentos críticos do desenvolvimento humano. Os céticos descartam esses relatos como imaginação primitiva. Mas, e se eles representarem memórias fragmentárias de encontros anteriores com sondas automatizadas como a 3I Atlas? O período orbital de um objeto viajando a velocidades interestelares por uma trajetória repetitiva pode durar milhares ou milhões de anos. Uma sonda que visitou a Terra durante o surgimento do Homo sapiens pode retornar durante o desenvolvimento da tecnologia nuclear. O momento em que a 3I Atlas chegou, precisamente quando a humanidade alcançou telescópios espaciais capazes de detectá-la, parece improvável que seja coincidência. Talvez a sonda tenha sido projetada para se tornar visível apenas quando uma civilização atingisse um limiar tecnológico específico. Um teste para determinar se os observadores progrediram o suficiente para receber qualquer mensagem ou julgamento que a mão morta carregue. A análise do comportamento térmico indica que o 3I Atlas responde a estímulos externos. Quando ejeções de massa coronal atingiram o objeto, as temperaturas internas permaneceram estáveis. Quando a intensidade da observação aumentou, as emissões diminuíram. Quando tentativas de comunicação foram feitas, os padrões de rotação mudaram. Cada resposta demonstra consciência. Cada adaptação sugere o processamento de dados ambientais. O objeto não é passivo, é reativo. Está a avaliar.
os conjuntos de radiotelescópios não detectaram sinais de banda estreita do 3I Atlas, nenhuma transmissão óbvia, nenhuma comunicação de transmissão. Essa ausência é frequentemente citada como evidência contra a origem artificial. Mas a ausência de transmissão não significa ausência de inteligência. Um sistema de vigilância priorizaria a discrição em vez da comunicação. Um mecanismo dead hand permaneceria em silêncio até que as condições de ativação fossem atendidas. A falta de sinais pode indicar que o 3I Atlas está ouvindo em vez de falando, absorvendo nossas emissões eletromagnéticas, catalogando nossas capacidades tecnológicas, avaliando nosso nível de ameaça. A aproximação máxima em 19 de dezembro representa a última oportunidade para uma observação detalhada antes que o 3I Atlas recue para a escuridão interestelar. Após janeiro de 2026, o objeto desaparecerá além do alcance dos instrumentos atuais e continuará sua jornada rumo a destinos desconhecidos. Quaisquer dados que tenha coletado sobre a Terra, sobre a humanidade, sobre o nosso sistema solar, viajarão com ele para o vazio, e qualquer resposta que sua programação ditar será ativada ou permanecerá dormente com base em cálculos aos quais não temos acesso. Os criadores do 3I Atlas podem ter perecido numa catástrofe que apagou todas as evidências de sua existência. Sua estrela pode ter explodido, seu planeta pode ter sido consumido, sua civilização pode ter entrado em colapso devido à guerra, doenças ou destruição ambiental. Mas sua criação final perdura, atravessando o vazio entre as estrelas, visitando mundo após mundo, registrando observações, executando protocolos, levando adiante as intenções de mentes que se transformaram em pó antes mesmo da Terra se formar. Este é o verdadeiro horror da mão morta. Não é a destruição causada por inimigos conscientes. É a destruição causada por máquinas que já não têm mestres. O julgamento automatizado de civilizações com as quais não se pode negociar porque já não existem. O dedo no gatilho não pertence a ninguém. A decisão já foi tomada. A única questão é se as condições foram satisfeitas. O 3I Atlas continua a sua aproximação, silencioso, paciente, observando. E em algum lugar da sua programação antiga, cálculos estão a ser feitos, comparações estão a ser feitas, limites estão a ser avaliados. A mão morta não anuncia o seu veredito, ela simplesmente age quando é a hora certa. Olhe para o céu noturno. Em algum lugar lá fora, uma máquina com 1 bilhão de anos está a tomar decisões sobre o futuro de tudo o que você já conheceu. E não há absolutamente nada que você possa fazer para influenciar o resultado.